Muito bem, ligando aqui o vídeo para mais um encontro com vocês aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Muito obrigado a você que segue o meu canal. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal e, se gostar, dar o seu like, tá bem? Pessoal, hoje eu gostaria de responder a uma acusação que é feita contra os adventistas do sétimo dia a respeito do nosso entendimento de que Miguel seria Jesus. E, por favor, assista esse vídeo até o final. Pode parecer estranho falar que Miguel seria Cristo. De maneira mais específica, eu quero responder a um irmão, o professor Tarles Elias, do site Teologar. Antes de mais nada, deixe-me dizer que eu não quero aqui iniciar uma série de debates com réplica, tréplica, não. Em primeiro lugar, afirmo a você que eu assisti uns 2, 3 vídeos do professor Tarles e ele, não sei qual a confissão religiosa dele, não sei se ele é batista, se é presbiteriano, assembleiano, não sei, sinceramente eu não sei. Mas parece ser uma pessoa culta, educada. Ele não me passou o ar de alguém arrogante, dono da verdade, que quer destruir os opositores da fé, como tem alguns heróis da internet por aí. Não é o perfil dele. Ele parece uma pessoa muito equilibrada no seu comentário, e eu acho até interessante as coisas que ele fala. E também eu não vou ficar agora caçando na internet tudo enquanto é vídeo de apologética contra isso ou contra aquilo para ficar respondendo, senão a gente para de pregar o evangelho e vive dessas picuinhas que tem por aí. Não vou ficar fazendo isso. Mas existem algumas questões que são colocadas que é importante a gente esclarecer ou pelo menos apresentar o contraponto. E eu tenho muitos irmãos evangélicos que seguem o meu canal, que gostam do meu trabalho. E quando algumas acusações à minha igreja são colocadas assim de público, eles perguntam: Rodrigo, é verdade? Você acredita nisto? E que decepção! Então é bom nós esclarecermos algumas coisas. Repito, o professor Tarles parece ser uma pessoa equilibrada, erudita, não me pareceu ser uma pessoa com problemas assim, sabe, que fica vociferando na internet, mas com muito respeito eu vou apresentar para ele o contraponto ao vídeo que ele colocou sobre ser Jesus, não ser Jesus, o Arcanjo Miguel. Você pode procurar lá no site Teologar, você vai encontrar o vídeo dele e pode comparar o que ele falou com a minha resposta. A única observação que eu faria ao professor Tarles, assim, mais contundente, eu quero no futuro fazer um vídeo sobre isso, é quanto a esta forma um pouco, eu sei que não foi a intenção dele, mas passa-se a impressão às vezes, um pouco ufanista de alguns apologetas que parecem ser advogados de Deus. E hoje o uso que se faz da palavra heresia, isto é uma heresia, isto é uma heresia, são os hereges que dizem isto, não é o mesmo matiz da palavra hairesis, ou heresia, que eu encontro no Novo Testamento. A palavra foi ressignificada hoje e tem trazido para o cristianismo um tom um pouco deselegante, eu diria assim, sabe? Por exemplo, quem teria a procuração de Jesus para dizer que o que pensa diferente dele é um herege? Eu tenho as minhas convicções como adventista, eu tenho aquelas questões que eu acredito na Bíblia assim assado, mas chamar de herege o irmão batista que discorda de mim, ou o irmão presbiteriano, eu acho que é me colocar numa posição de dono da verdade meio perigosa. E vou mais além. Qual é o padrão para dizermos que algo é herético? Porque se eu comparar, existem tantas divisões doutrinárias entre o cristianismo que são muito mais fortes do que a questão de guardar ou não guardar o sábado. Por exemplo, a teologia presbiteriana tem como um de seus pilares a doutrina da predestinação. E aí? Quem é o herege? São os arminianos ou são os calvinistas? Os pentecostais têm como um dos baluartes da sua doutrina o batismo com o Espírito Santo, que é o segundo encontro com Cristo, que é o encontro com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é visibilizado no falar línguas, línguas estranhas. Então quem é o herege? É o pentecostal que fala línguas ou o batista tradicional que não aceita falar línguas? Percebeu a questão? Eu não gosto muito dessa forma panfletária de ficar falando do outro como herege. Isso me soa muito aos movimentos católicos da Idade Média que ficavam, através da Santa Inquisição, buscando aqueles que negavam as doutrinas da Santa Sé. E, diga-se de passagem, o próprio cristianismo também poderia ser considerado uma heresia à luz do judaísmo. Isto colocado, deixe-me apenas esclarecer algumas coisas que o professor Tarles falou e que, sinceramente, eu discordo.
Em primeiro lugar, ele foi honesto em dizer que esta estranha compreensão de Miguel como sendo Jesus também era ensinada por Calvino. Eu parabenizo por essa sua lucidez, por essa sua sinceridade. Mas ele se contradiz depois, porque ele diz que os adventistas do sétimo dia seguem este ensinamento porque Ellen White disse assim, e não porque ele está na Bíblia. Mas raciocinemos comigo. Se esse ensino não está na Bíblia, foi uma coisa que Ellen White falou e os adventistas seguem porque Ellen White falou, então foi baseado em que Calvino seguiu a mesma compreensão. E vou mais além. Não era apenas Calvino que pensava assim. John Bunyan, John Wesley, Lutero, Melanchthon e mais uma dezena de outros protestantes e pioneiros do protestantismo também entendiam que Jesus era Miguel. Você pode olhar os sermões de John Wesley, quando ele comenta sobre Daniel, capítulo 10, você pode ver o próprio João Calvino, que o professor Tarles mencionou, que acreditava que Jesus era Miguel, Lutero, Melanchthon, John Bunyan, vários outros que eu poderia citar aqui, grandes pregadores do evangelho do passado, mesmo depois da fase da reforma protestante, os primeiros comentaristas do século XVIII, quando você vai no comentário deles, quase todos são unânimes em dizer que Miguel é a figura de Jesus. Então, para ser mais afinado no argumento, o professor Tarles deveria admitir que esse ensino que Miguel é Jesus, ele é rechaçado pela maioria dos teólogos evangélicos hoje, mas no passado, uma grande parte, talvez quase a maioria, dos grandes nomes da teologia evangélica e reformada e protestante acreditavam sim, como os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová também, que Jesus era Miguel. Apenas esclarecendo, quando eu digo que Jesus era Miguel, não estou querendo dizer que Jesus era meramente um anjo, que ele não era Deus. Não, que fique claro para você, Jesus era, é e sempre será de natureza divina. Ele é um ser da Trindade, o segundo ser, a segunda pessoa da Trindade, em pé de igualdade com Deus. Jesus é Deus, tá certo? Não abra mão disso. Mas em que sentido, então, que ele seria Miguel? Bom, outra coisa que eu também quero esclarecer no futuro é esta colocação que muitos fazem. Eles seguem por causa de Ellen White. Meus amigos, não é bem assim. E também não acredito que Ellen White era inerrante. Ellen White também cometeu muitos erros. Teve uma hora que ela falou que um hotel lá tinha, um edifício, melhor dizendo, tinha tantos quartos quanto tinha menos. Ela falou da testa larga como sendo um emblema de inteligência, e nós sabemos que testa e tamanho de testa e inteligência não tem nada a ver. Ellen White errou, tá certo? Agora, eu não tenho na igreja adventista a teologia whiteana, mas os presbiterianos têm a teologia calvinista. Então, se eu olhar assim, em pé de igualdade, eu levo tanto a sério os manuscritos de Ellen White, como muitos presbiterianos o ensinamento de Calvino, mesmo que não reconheçam Calvino como alguém que teve o dom profético. Mas sobre Ellen White eu vou falar num outro vídeo. Eu só quero aqui esclarecer que não, Ellen White não é a fonte desse ensinamento para os adventistas. Nós o tiramos da Bíblia, assim como Calvino, Lutero, Wesley e todos esses outros que também acreditavam que Jesus era Miguel e nem conheceram Ellen White. De onde eles tiraram esse ensino? O professor Tarles, ele dá 3 argumentos aqui para dizer que Miguel não poderia ser Jesus. Eu vou responder aos 3 argumentos dele e depois vou dar algumas evidências bíblicas de que, para mim, Miguel e Jesus seriam a mesma pessoa. Vamos dizer primeiro por que na compreensão do professor Tarles, Jesus não seria Miguel. Ele argumenta assim, em primeiro lugar, Jesus é rei. E Miguel, no livro de Daniel, ele aparece como o príncipe. E o próprio professor fala lá, Jesus jamais é descrito na Bíblia como príncipe. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, nunca o príncipe. Ora, professor, não é bem assim. O que eu faço com o texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, que fala de Jesus como Messias e o chama de príncipe da paz. Sar Shalom. Está no construto no hebraico, Sar Shalom, o príncipe da paz. Ele é o príncipe também. Há outras passagens da Bíblia também, eu anotei aqui, que mencionam Jesus como príncipe, quer ver?
Daniel, capítulo 9, verso 25, quando fala das 70 semanas, a profecia de Daniel, capítulo 9, eu vou abrir a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia em casa, abra comigo também. Eu espero que o vídeo não fique longo, mas eu quero ler as passagens com você. Daniel 9, 25, quando fala das 70 semanas, diz assim: sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe. Ora, se Jesus não é príncipe em canto nenhum da Bíblia, o que eu faço com essa passagem de Daniel? O que eu faço com a passagem de Isaías? Outro texto ainda em Daniel. Daniel capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim. Daniel 8, versos 10 e 11. Cresceu, fala do pequeno chifre, até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem é esse príncipe do exército aqui? Não pode ser um anjo, porque um anjo não teria o santuário pertence a Deus, pertence a Cristo. O chifre pequeno está se levantando contra Cristo. Outra passagem ainda, Daniel capítulo 8, verso 25, também diz aqui, Daniel 8, 25, mas ao fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, li errado, por sua astúcia, nos empreendimentos prosperará o engano, e no seu coração engrandecerá e destruirá a muitos os que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. É lógico que está falando Jesus. Outra passagem, Atos capítulo 3, verso 15, que você pode olhar até no grego, Jesus é chamado de príncipe, o príncipe da salvação. Algumas traduções traduzem como autor da vida, autor da salvação, mas a palavra pode ser traduzida por príncipe. Você pode ver em outras versões da Bíblia. Então, Atos capítulo 3, verso 15, fala de Jesus como príncipe da vida. Atos 5, 31 fala de Jesus como príncipe da salvação. Daniel 8, 10, 11, 25 fala dele como príncipe. Daniel 10, 9, 25. Isaías 9, verso 6. Todas essas passagens referem-se a Jesus inequivocamente como príncipe. Então, dizer que Miguel não pode ser Jesus, porque Jesus é rei e Miguel é príncipe, não faz sentido à luz das Escrituras.